Olá, queridos alunos do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez com uma aula para o 9º ano. Sempre um prazer estar com vocês. O tema da aula de hoje é variação linguística, norma padrão em situações de fala e escrita, né? A habilidade do currículo do estado de São Paulo, né? Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. E, por favor, peguem seu caderno, peguem suas canetas, sua borracha, seu lápis e se preparem para a aula, que ela está muito bacana, muito bem organizada, muito bem preparada pelo professor Luciano, que está aqui comigo. Muito obrigado por estar aqui conosco, professor Luciano, mais uma vez. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço. Alunos, novamente, boa tarde. Estamos aqui, né? Aquele professor que fala demais. Então, vamos lá. O objetivo da aula hoje, próximo slide, por favor, é identificar, tendo em vista o contexto da produção e a forma de organização dos diferentes gêneros textuais. Utilizar na escrita diferentes textos, recursos linguísticos relacionados à coesão e à coerência, considerando seu contexto, produção e sua esfera de circulação. Aqui, para começar, nós já temos duas palavrinhas para relembrar. Contexto de produção. Então, olha lá, como a gente vai falar de texto e de norma, né, de variação linguística, precisamos lembrar. O contexto de produção é o conjunto de palavras, frases que ajudam o leitor a compreender a mensagem do texto. E também a palavra que apareceu aí, esfera de circulação. Né, por qual gênero ele foi transmitido? Foi um jornal? Foi uma revista? Foi um livro? Foi um site? Né? Foi uma bula de remédio? Enfim, e isso... Agora, com a tecnologia, nós temos um nome que surge quando a gente estuda texto, é a questão do suporte. Tá? O que é o suporte? É pelo meio, né, é por onde ele foi publicado. Por exemplo, existe o suporte físico e o suporte virtual. O suporte físico é um livro, um cartaz, um folheto, um papiro que você pode pegar. E um suporte virtual é o site, blogs, SMS e outros. Aí você deve estar falando assim, professor, mas eu pego o celular. Sim, você pega o objeto, mas você não pega a mensagem, o texto. Tudo bem? Então hoje nós temos, né, uma personagem que vai fazer parte da nossa aula. E essa vai ser a primeira interação no chat, da qual vocês vão ter que dar um nome a ela. E olha que interessante, ela já está dialogando conosco. Se liga, hoje é a aula de língua portuguesa. Tudo sussa? Tudo sussa. Tudo sussa, nossa, né? Moderninha, então aí, ela. Moderninha ela. Moderninha, né, Mauro? Vocês têm 1 minuto no chat para responder um nome para ela, para essa nossa personagem. Eu estou me divertindo com as opções de nome para a nossa personagem. Sério, muito Mauro? bacana. Nossa, olha, Bela, Clotilde, Sakura, Jureminha, Valentina, Mariazinha. Vamos fazer o seguinte, qual professor? Mariazinha, pode ser? Mariazinha? Ou Mary? Mary? Mariazinha. Clotilde? Não, Clotilde. Mas ela é uma jovem, Anastácia, gente. uma jovem. Né? Mariazinha. Mariazinha? Mariazinha, pode ser Mariazinha. Bem, muito bem. Então, veja só. Né? Agora nós temos aqui, né, para passar, que ela, né, usou uma linguagem, certo? Então vamos lá. E ela está agradecendo já, tá, pessoal? Olha, gostei do nome escolhido. Então, veja só. Só que no primeiro balãozinho, né, ela falou Sussa. E aqui ela fala, agora bora aprender. Tá. Mas qual linguagem que ela usou? Né? Essa forma de comunicar é comum? Em qual grupo de faixa etária? Em qual situação? Então agora vocês têm mais 1 minuto
para responder no chat essas 3 questões colocadas aí pela Mariazinha. Então, vamos lá, respondendo a Mariazinha. Professor Luciano, muitas participações, né? Sério? Estou adorando isso. Muito obrigado a você, aluno, que está participando. A maioria respondeu linguagem informal, né? A faixa etária responderam que são pessoas jovens, né? E a situação no dia a dia. No dia a dia. No dia a dia. Muito bem, Essa linguagem foi a resposta. formal, correto, né? Pessoas jovens, adolescentes, correto, e a conversa é informal. Só lembrando aqui, já para a gente poder ver, quando se fala em faixa etária, né, também a gente vai pensar assim, é um público, tá bom? E guarda essa palavra, público, para o próximo slide. Então, assim que falamos, né, com pessoas, né, existem várias linguagens, né? Então, para cada contexto, eu uso. Né, eu falo com meus amigos de um jeito, com meus familiares de um jeito, na escola, né, com professores, com os profissionais, se eu chego no consultório, um médico, né, e também nas situações sociais. Só que cada jeito desse é uma forma diferente de se expressar. E da mesma forma, como você fala diferente, ou para cada contexto, a forma de se escrever também tem esse contexto. Então veja, quando eu falei de público para vocês, eu estava querendo dizer assim, que toda vez que a gente escreve um texto e conversa, a gente conversa com alguém, ou escreve para alguém. E isso é chamado de público-alvo, né? Todos os leitores são públicos? Todos os leitores são públicos. Mas quando eles são específicos, uma conversa específica, por exemplo, quando eu converso com um médico, ele é o meu interlocutor, então a conversa é sobre uma doença, sobre o remédio. Então, ele é um público-alvo dentro dessa conversa. Tudo bem? Então, assim, e também nós temos aí a questão quando a gente fala, né, que a estrutura do texto, né? Por exemplo, você vai ter que ter a diagramação, a apresentação do título, né, as legendas, a foto. E aí você tem várias perguntas a fazer quando se lê um texto ou quando se produz um texto. Qual o local de circulação dele, né, onde ele vai ser publicado, se é em jornal, se é em revista, se é mídias, se a forma dele, se é uma bula, né, se é uma receita, o gênero, né, e um texto instrucional. Tem alunos aí que estão perguntando, professor, mas o que é diagramação? Diagramação, quando você vai fazer um texto, né, midiático e vai organizar, distribuir os elementos gráficos no espaço limitado de uma folha para ser impresso. Lembrando, né, o pessoal falou assim, professor, mas um texto impresso e as letras? Então, a gente não fala ortografia, a escrita correta da letra, então a letra também é um gráfico, tudo bem? Só para você poder lembrar. Então lá, aí a gente tem que saber quando é uma bula, quando é um remédio, né, e quando é a receita. Pela estrutura apresentada do texto. Então, o formato da estrutura me diz se é um texto narrativo, se é bula, se é receita, né, e os diversos gêneros que aparecem. Tudo bem? Do mesmo modo que como comunicamos. Eu não posso falar de qualquer maneira. Aí eu vou ter que escolher as palavras para poder conversar. Então, assim, quando eu faço, né, essas perguntas aqui, né, de saber o texto, a diagramação, a cor, olhar para a foto, isso faz com que você pense, nossa, ou quando você pega um texto ou entra num site, e você vê, nossa, o que tem aqui? Que legal, olha essa imagem. E você começa a ler, a perceber, isso chama-se inferências.
Nossa, professor, inferência é... Todas essas informações, todas essas perguntas que acabamos de fazer, ela auxilia você na estratégia de leitura de buscar a resposta, né? Pode ser uma resposta, por exemplo, se você vai responder questões, né, de história, geografia e até de língua portuguesa ou de estudo de um texto, na hora que você faz uma pergunta e busca a informação do texto, ela pode estar escrita ou não. Então, a inferência te ajuda a achar a resposta, que ela pode estar escrita também ou não. Então, as cores, os detalhes que tem no texto, vai auxiliar você a perceber a intenção que há no texto, que é o significado que você vai achar ali e a compreensão. Agora, nós vamos aí para o texto 1, certo? Que nós iremos ler para vocês. Tudo bem? O Mauro consegue? Não, Mauro. Dicas para dar um up nos estudos. 19 de setembro de 2019. Tá difícil, Tá Mauro? difícil. Tá difícil? Então vamos lá. Você vai lá na frente? Lerei. Dicas para dar um up nos estudos. Hoje é dia daquela matéria que ninguém entende? Quer se dar bem? Confira as dicas. 19 de setembro de 2019, por Rosane de Paiva Felício. Texto, redação, fotos, divulgação. Dia de estudar não é na véspera da prova. Se liga e se organize. Estude todos os dias para revisar o que foi visto na aula e vá além. Vai rolar aula de proporcionalidade na aula de matemática amanhã e você não tem a menor ideia do que é isso? Se joga nos livros antes da aula e já vai fazendo amizade com o conteúdo e se familiarizando com ele. Ler é importante, mas as anotações escritas também ajudam. Escreva post-its com aqueles conceitos e fórmulas que você sempre esquece. Faça resumos e mapas conceituais. Nunca viu um? Faça uma busca na rede, mapa conceitual para estudar. E escolha um modelo que se adapte ao que você precisa. Cor é vida. Crie um código de cores. A professora de história explicou, mas você só não entendeu direito? Já grife aquele trecho do texto em seu caderno. Que tal verde para saber o que é importante retomar? Que tal amarelo para aquele exercício que o professor já garantiu que vai cair na prova? Agora é a sua vez. Para complementar o que está aí em cima, dê algumas dicas de estudo. Quais são suas táticas? Se liga, colar não vale. Muito bem, Mauro. Né? Feita essa leitura, pessoal, nós temos aí 4 questões para serem respondidas. Né? Então, aqui nós vamos usar um pouquinho da inferência. Né? Você escutou o que o Mauro leu. Né? Então, você tem aí, quais informações estão presentes no texto? Né? Qual é o local de publicação desse texto? E qual gênero textual ele pertence? Então, no chat, para vocês responderem. Quanto tempo, professor? 2 minutos? 2 minutinhos para responder essas perguntas? Ótimo, 2 minutinhos as 3 perguntinhas, por favor.
Então, professor, estamos aqui, bastante participação, né? Muito feliz com isso. As questões ficam meio embaralhadas no chat, mas vamos tentar traduzir, né? Para poder da melhor forma possível. Pelo título, que é o público-alvo, os alunos responderam os jovens, né? Os jovens. Quais informações presentes no texto, né? Dicas, conversa com amigos. Qual é o local de publicação deste texto? Não consigo encontrar, né? Conversa com amigos, dia a dia, internet. A qual gênero textual ele pertence? Dicas. É o que eu estou vendo bastante aqui, né? Tá ok. Então vamos lá. Foi o que o pessoal respondeu, bastante participação. Sim. Não está errado, não. A questão é só a gente alinhar aqui as respostas, né? Então veja só. Público-alvo é um site, né? Uma revista eletrônica aí online, né? De jovens, adolescentes, estudantes, né? As informações presentes que estão ali citadas, que vamos ver no próximo slide daqui a pouco, são dicas para estudar melhor, né? E a 3, qual local de publicação? É uma revista online, ou quem respondeu um blog ou um site, está correto também. A internet é o suporte, pessoal. Tá? É um suporte. Mas aqui, o que ele usou? A revista online, quer dizer, desculpa. A internet é o meio. Tá? Agora, o suporte utilizado pelo meio da internet foi a revista online, o blog, o site. Tudo bem? E o gênero é jornalístico, informativo, ou reportagem informativa, porque se ele está dando dica, ele está informando a alguém. Agora, a segunda parte do texto, ele nos traz aí, né, as dicas. Tudo bem? Pode ir, pessoal. Mais uma. Então, as dicas, aí se você perceber, ele vem do lado uns pontinhos. Por quê? Esses pontinhos, para dizer, cada item, né, que está ali está marcando, que pontuando uma dica. Quando o Mauro lê o texto, nós temos ali as palavras se liga, vai rolar, se joga, que tal, colar não vale. Então, esse vocabulário é usado por quem? Pelo jovem, pelo adolescente. Então, veja, o texto se aproxima muito de quem? Do interlocutor, que é o público-alvo, que são os adolescentes que entrariam aí nesse site, nesse blog, né? Nessa revista online. Agora, nós temos um segundo texto, né? News Online. Então aí eu vou ler, tá, Mauro? Tá certo. Okay? Esse está mais fácil de ler, professor. Tudo bem, sem problemas. Vamos lá. É que você ótimo. É mais jovem, tem mais pique, então, tá? Tá ótimo. Então lá. Universidades adotam Olimpíadas do Conhecimento como possibilidade para ingresso. Eu achei muito interessante, Mauro, esse novo modelo de vestibular. Essa possibilidade, Essa possibilidade. Então vamos ver qual é? Então olha só. A atualização no ingresso para cursos de graduação mobiliza concluintes do ensino médio. Então ela foi publicada numa quinta-feira, 19 de setembro de 2019, né, às 3h05 da tarde. Onde? No News Online, por Paula de Souza Mozaner. Então, agora vem, né, o texto. Algumas universidades do Brasil estão inovando da forma de ingresso aos estudantes concluintes do ensino médio. O objetivo é ampliar o acesso de estudantes aos cursos de graduação e retribuir à sociedade um ensino de qualidade e excelência pelas competições de conhecimento. Nossa, já pensou você competir, fazer perguntas e respostas, e se você acertar mais, entrar, por exemplo, numa USP? Perfeito. Seria muito interessante. Continuando o texto, né? De quais Olimpíadas o estudante precisa participar? Qual resultado ele precisa alcançar na Olimpíada? As respostas a essas perguntas variam de acordo com os critérios estabelecidos pelos programas das universidades. É necessário acessar o site das universidades para maiores informações. Pronto, lemos o texto e agora temos 4 questõezinhas que vocês vão responder aí do chat. Lembrando que vocês vão fazer a inferência aí, tá? Porque as perguntas vão ficar aí para você. Qual é o gênero desse texto que acabei de ler? Onde ele foi publicado? Quem é o interlocutor? Né? E quais informações existem neles? Professor, interlocutor é quem? Público-alvo, para quem eu escrevo. Perfeito. Tudo bem? Isso. Muito bom. Para responder quanto tempo, professor? 2 minutos, 2 minutos, está ótimo. Então, vamos lá.
estamos aqui com as respostas, né? O gênero, qual o gênero desse texto? A maioria respondeu gênero jornalístico ou gênero informativo. Também Certo. apareceu essa resposta, Legal. né? Onde foi publicado? Publicado em site. Certo. Quem é o interlocutor? A maioria responde estudantes. Certo. Estudantes, né? Quais informações existem neles? Informações sobre Olimpíadas e vestibular. Né? Ok. Eu só queria, antes de passar para o senhor professor, Pode desculpa, falar. para que o site seja usado para questões pertinentes à aula, né? Porque fica complicado a gente separar as perguntas, né, com as Isso. respostas, mas assim, muita gente participando, muito bom, muito obrigado. Legal. Professor, Muito acertaram? Ah, sim, a maioria citou aí, pelo que você falou, Mauro, as respostas certas. Realmente, gente, o gênero é informativo, é o jornalístico, né? Onde ele foi publicado? Neste caso aqui, é um site, é correto? Não está correto. Mas o nome dele não era News Online? Ah, professor, esqueci que a palavra news em inglês é jornal, né? Então ele foi publicado no jornal online, tudo bem? Mas o site não deixa de estar correto, tá bom? Quem é o interlocutor? Muito bem, estudantes. Mas quando a gente deu a comanda, não falamos assim, olha, o interlocutor, público-alvo. Nós lemos o texto e demos. Qual que é o público-alvo? Mas qual estudante? Dá para a gente especificar, se fôssemos no texto? Sim, que seriam os estudantes concluintes do ensino médio. Aí você pode falar assim, mas professor, o site é aberto, se de repente o pai, uma mãe querer ler. Pode, gente. Não quer dizer que todos que acessam o site não sejam leitores ou não sejam interlocutores. Pode, mas olhando para o texto, você tem aí quem? Estudantes concluintes do ensino médio. As informações que existem nele são o quê? Um novo modelo de vestibular e principalmente orientações para acessar os sites das universidades. Tudo bem? Agora nós temos um confronto aí, Mauro, a ser feito. Então vocês têm aí 4 questões, pessoal, para vocês analisarem os dois textos, tanto o texto 1 quanto o texto 2, né? Diferenciar os dois textos, né? Que a gente leu ali, o 1 e o 2. Depois, o que diferencia, desculpa, pessoal, os dois textos? O que tem de característica? Lembra lá que a gente falou de diagramação, estrutura, cor? O que tem no texto 1 e o que tem no texto 2? Tudo bem? Dá para lembrar? Olha a inferência, hein? Pergunta 2. Qual é o tema da reportagem do texto 2? Esse tema tem interesse de todo o público-alvo do jornal ou somente alguns leitores? Quem seriam eles? 3. Considere o texto 1, lá o da dicas, tá, pessoal? É trecho de uma reportagem publicada no site de uma revista impressa chamada Tim pra Você. Quem é o público-alvo dessa revista? Então, aquele que é específico. Ela pode ser para todos, mas quem especificamente? E 4. Qual é o tema da reportagem do texto 1? Por que esse tema interessaria ao público-alvo? Tudo bem? Quanto tempo, professor? 3 minutinhos? 3 minutinhos? Ótimo. Então, 3 minutinhos, até daqui a pouquinho, trabalhando as questões.
professor, atividade longa, né? Bastante participação. Eu consegui organizar aqui algumas respostas, né? O que diferencia os dois textos que você acabou de ler, os gêneros e a linguagem dos dois é diferente. Foi o que eu mais consegui captar aqui. A número 2 eu não consegui organizar, né? A pergunta é qual é o tema da reportagem do texto 2? Eu acho que, como foi o último texto, né, ficou meio pelo caminho. A pergunta 3, considere que o texto 1 é o trecho de uma reportagem publicada, quem é o público-alvo? A resposta predominante aqui, jovens e adolescentes. A pergunta 4, qual é o tema da reportagem do texto 1? Por que esse tema interessaria o público-alvo? Interessa para quem quer fazer vestibular. Essa foi a resposta. Aí deram uma misturada, né, pessoal? Então assim, não tem problema, tá, alunos? Agora que a gente vai explicar e a gente vai diferenciando, né? Até a gente se adaptar a esse novo modelo de aula, vai ter essas confusões. Sim, né? Tem que estar relembrando, tem que estar voltando, né? Mas o importante aqui é que a gente vai agora trazer as dúvidas. Relembrando, né? que essas aulas ficam disponibilizadas, né? Dá para o pessoal voltar, rever as aulas, as explicações. Você pode acessar e ver com mais calma, tudo bem? Então, a primeira, o que diferencia os dois textos que você acabou de ler? A primeira marca é a linguagem. Lembra que a gente começou com a Mariazinha? Ela usou que linguagem? Informal. Então, o primeiro texto, 1, ele usa a linguagem formal por causa do quê? Né? Se liga, não tem lá das dicas? Muito bem. No texto 2, ele é formal. Né? Não tem gíria, vamos pôr assim, né? Ou jeito de falar do adolescente. Citaram aí a questão do gênero. Os dois são gêneros informativos. O que diferencia é o tipo. Né? Um é jornal e outro é revista. Tudo bem? Quanto a isso. E também a questão, o que diferencia os dois? Lembra que eu falei lá no início, expliquei a diagramação? Né? Você viu como os dois se apresentaram? Os dois estão em formatos diferentes. E também a plataforma. Um foi site, o outro foi um jornal online. Tudo bem? 2. Qual é o tema da reportagem do texto 2? O tema da reportagem do texto 2 se baseia na possibilidade do concluinte do ensino médio em prestar um novo modelo, né, de vestibular através de uma Olimpíada de perguntas de português, de matemática. Por isso que eu achei interessante essa reportagem. Esse tema é de interesse de todo o público-alvo do jornal? Lembra de todo o público-alvo? Aí vocês falam assim, mas o site está aberto, todo mundo pode ler. Sim, mas o público-alvo aqui desse texto específico, é para todos que acessam o site? Ou tem algum? Né? Então a gente pode responder que não é para todos, pegando por essa vertente, tá, gente? Olha a inferência que ele está dando aí para a gente, o caminho para achar a resposta. Não é, mas o site está aberto a todo mundo, no caso do News Online aí. Mas seriam quem? Quem que faz parte do estudo? Professor, aluno, pais. E como está falando de vestibular, a gente pode até restringir mais um pouquinho o público-alvo, que seria os concluintes do ensino médio. Tudo bem? Na terceira, pede assim, considere que o texto 1 é trecho de uma reportagem publicada no site de uma revista impressa chamada Tim para Você. Quem é o público-alvo dessa revista? Lembra que nós nos reportamos a questão da inferência, de buscar algo no texto que pudesse ajudar na resposta, achar a resposta correta? Veja o título, Tim para Você. O que significa a palavra Tim? Teen. Teen. Em inglês? Em inglês. Essa eu sei. Você sabe, Mauro? Quer ajudar? Posso? Pode. Teen quer dizer adolescente. Adolescente em inglês. Então, vejam, no título do texto, eu tenho uma inferência. Professor, mas eu não sei inglês. Ora, você não precisa falar inglês fluentemente para saber que a palavra teen é o quê? Adolescente, jovem. Isso é muito usual no meio de vocês, né? Vocês falam isso, né? Então, olha só. Então, veja, a palavra teen foi o caminho para dar um insight para você achar a resposta certa. Tudo bem? Então, é aí que acontece. Professor, na aula de ontem o senhor falou em semelhança, em analogia. Então, uma inferência também faz essa busca de informações que tem semelhança e significado? Sim. A inferência também auxilia você no pensar e achar a resposta correta. Tá? Então, lembre que a inferência, o ato de inferir é muito rápido. Tem alunos que, às vezes, quando a gente está em sala de aula, né, Mauro? Você também é professor, ele é muito rápido. O professor está falando e o aluno já está respondendo. Por quê?
porque ele pensa tão rápido que ele faz as inferências, né? Ele já consegue fazer a lógica, né, e relacionar e dar a resposta. Tem alunos que necessitam pensar um pouco mais, olhar, reler para chegar nessa resposta. Então, a inferência é uma estratégia de leitura que usamos a todo momento. Então, isso, alunos, vocês que estão em casa estudando, que recebendo o roteiro de estudo e tendo as aulas aqui, necessita sempre da inferência. E 4, né, nós temos aí, qual o tema da reportagem do texto 1? Porque esse tema interessaria ao público-alvo. Então, o tema seria o quê? As dicas para estudar melhor. Né? Falar de up, mas para estudar melhor. Então, que dicas? E para quem que é esse público-alvo? Os jovens ou os adolescentes que ainda estudam, tudo bem? Aí nós temos agora na tela para vocês, vamos fazer um outro confronto, só que agora de diagramação. Vocês vão analisar a questão das cores, dos recursos, das fontes, e entre os dois textos, quem tem maior variedade de uso desses recursos? Pode ser? Um minutinho. Não dá tempo. Não dá. 30 segundos. 30 segundos, podemos ser? Quer só cor? Tudo bem? Muito bem, Mauro. Pelo que você falou aí, o pessoal acertou, né? Então, realmente, gente, o texto 1 é que tem mais variedade de cores, né, e de recursos, né, e uso de letras, né, essa diagramação do site proporcionou a quem acessar a plataforma, né, a revista online, melhor entendimento. E também o uso da linguagem informal ali, né, dentro desse, até no título, o UP. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado, professor. Obrigado, Mauro, pela oportunidade. Falar sobre variações de linguagem, sempre Tá okay. Um espetáculo essa aula. Tá muito okay. obrigado, Muito obrigado, gente. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até mais, até a próxima aula.